Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à imersão Concurseiros Brasileiros em Portugal. Essa imersão vai acontecer em 3 dias. Hoje é o primeiro dia, então é 27, 28 e 29, aqui no YouTube. E os links são fornecidos no meu grupo privado no WhatsApp. Então, se você chegou até aqui porque alguém lhe forneceu o link e não através do link que eu forneço no grupo do WhatsApp, eu vou te pedir o favor que você retorne à minha página de captura, que é biologaemportugal.com, e lá você clica em Quero Participar. E aí você vai direto para esse grupo privado. Por que é importante você estar nesse grupo? Porque além de eu fornecer lá os links para as próximas aulas, os próximos dias de imersão, lá também eu vou estar fornecendo todo o material de apoio dessas aulas em formato PDF para vocês, tá bom? Então, não esquece, vai lá e clica em Quero Participar. Ou então na minha página do Instagram, na bio, também tem lá o endereço, você clica e clica depois em Imersão Concurseiros Brasileiros em Portugal. Gente, eu estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de fornecer para vocês esses 3 dias de imersão, onde eu vou falar de vários assuntos importantes para quem quer começar a dar os primeiros passos ou quer melhorar, não é? O seu caminho, o seu trajeto dentro dos concursos aqui em Portugal. Então, no dia de hoje, eu vou me apresentar para vocês. Nós vamos falar sobre a lei especial, vamos falar sobre o currículo e a carta de apresentação, vamos falar sobre algumas coisas, né, que é preciso ter traquejo dentro dos concursos, então eu vou soltando algumas dicas ao longo do dia de hoje, e no final do dia de hoje eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Eu vou revelar algo que nunca ninguém revelou para vocês sobre concursos na função pública aqui em Portugal. Já agora eu queria também saber de qual lugar vocês estão aqui me acompanhando. Se é do Brasil, se é de Portugal, Estados Unidos, seja lá onde for, coloquem aqui embaixo nos comentários de qual local no mundo vocês estão online, em frente ao computador, em frente ao telemóvel, ao tablet, para assistir essa imersão. Então escrevam aqui embaixo. E já agora, se estiverem em um país diferente, coloquem que são brasileiros e estão a viver em Portugal, ou são brasileiros, estão a viver nos Estados Unidos, ou são brasileiros e vivem aí mesmo no Brasil, ok? E coloquem a cidade, em qual local vocês estão desse país em que vocês vivem, porque eu quero saber. Eu quero, no final da live, ir lá conferir os comentários de vocês e vou ficar muito feliz ao ver que tem muita gente aqui de Portugal, muita gente do Brasil e muitos brasileiros e portugueses também, porque esta imersão também é para nativos. Então escrevam aí embaixo os comentários. Vou dar tempo para que vocês respondam aí a minha solicitação. Não esquece, vai aí embaixo e me diz de qual parte do mundo você está assistindo essa imersão hoje. Bem, eu estou aqui de Portugal e vou começar essa imersão primeiramente falando um pouco sobre mim. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador para que a gente possa vivenciar alguns momentos da minha história para com vocês. Então, vamos lá comigo. Então, vamos aí iniciar falando do meu percurso de vida e o meu percurso acadêmico. Bem, eu sou brasileira, da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Eu nasci no dia 2 de 5 de 82, dentro de uma família de professores. Minha mãe, professora de educação infantil, e meu pai, professor de educação física. Eu cheguei aqui em Portugal no dia 29 de dezembro de 2007, mesmo no frio. E aqui em Portugal, em 2015, eu conheci o meu atual companheiro, que é o Felipe,
E com ele nós tivemos um filho, e com ele eu tive um filho, que é o João Felipe, que é esse rapazinho aí que vocês estão vendo na fotografia. Esses dois senhores que estão aqui embaixo, né, é a minha sogra e o meu sogro. Inclusive o meu sogro faleceu este ano em agosto e deixou saudades. E essa é a minha família que eu construí aqui em Portugal. Digamos que é o maior tesouro que eu consegui adquirir estando aqui em Portugal. Eu me formei no ano de 2007 em biologia, na verdade, licenciatura plena em ciências biológicas, através da Universidade de Pernambuco, no Brasil. E aqui em Portugal, eu concluí um mestrado em biologia e geologia em contexto escolar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu concluí em 2011. No Brasil, a minha experiência profissional foi maioritariamente como professora. Então, eu ensinei na rede privada, mas também na rede pública, ciências biológicas, matemática, biologia, tudo que fosse áreas afins, não é, próximas ali da biologia, eu dei aulas, não é? Inclusive trabalhei muito com a educação de jovens e adultos, que era algo assim que eu gostava imenso. Projeto EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Em Portugal, e gente, se eu for falar todas as áreas que eu trabalhei aqui em Portugal, a gente vai ter conversa para hoje, para o dia inteiro, né? Mas eu posso destacar algumas, como eu coloquei aí, que foi meu primeiro trabalho aqui foi como distribuidora de publicidade. O primeiro que eu fiz descontos, né, para a Segurança Social. Foi distribuidora de publicidade. Depois eu trabalhei muito com atendimento ao público, em lojas nos shoppings e tal. Trabalhei na Bot Shop, que é uma loja que as senhoras devem conhecer, com certeza, que vende produtos de beleza, maquilhagem, cremes para o rosto, para o corpo, para as mãos, enfim. E trabalhei também no caixa de supermercado El Corte Inglês, que é uma grande multinacional, né? Então vale a pena estar citando aqui. E a primeira vez que eu consegui trabalhar assim mais perto da minha área, né, que é a área da docência, ciências biológicas para a docência, foi como formadora daqueles centros de emprego que existe aqui em Portugal, que nós chamamos de IEFP. Então, através da Simprofarm, que era um sindicato dos profissionais de farmácia, eu fui convidada para dar aula como formadora. Eu ainda me lembro até o nome dos cursos, era Cuidado na Saúde Materna e Cuidado na Saúde Infantil. E foi assim, uma experiência maravilhosa voltar a trabalhar dentro da minha área como professora. Em 2014, em meio assim a um desespero terrível, né? Eu tinha retornado do Brasil, que eu tinha estado lá 2012, 2013, então eu retornei no início mesmo de 2014, no dia 1 de janeiro, e quando eu cheguei aqui em Portugal, eu apanhei Portugal naquela crise econômica terrível que eu estava passando. E a gente tem que se virar, né, nos 30 para conseguir dinheiro para pôr em casa. Então, eu estava casada com o meu ex-marido e naquela altura tanto ele quanto eu estávamos desempregados e nos mantendo com um dinheiro que ele tinha na poupança, e eu ia fazendo algumas coisinhas para ganhar dinheiro. Vendia brigadeiro, fazia pãozinho de queijo, entregava nos cafés, para ir tendo algum dinheiro, pelo menos para as compras básicas. E um dia, em meio a desespero, não é? Porque estava perto de acabar as formações do Simprofarm, eu virei a noite pesquisando e tal, ofertas de trabalho, até que eu cheguei a um site que eu percebi que só postavam vagas para a função pública. E até então, eu passei a noite inteira a pesquisar, não é? Porque até então, como eu havia falado, eu não conhecia nada sobre aquilo. Então, eu nem sabia se aquele site era fidedigno.
Fiquei com essa dúvida na altura. Então eu debrucei sobre aquele site, pesquisei. E a primeira vaga que me apareceu dizendo que era para a área da educação, eu decidi que iria concorrer. Na altura, os meus ex-sogros e até o meu ex-marido disseram que eu não tinha possibilidade de entrar jamais por ser brasileira. Inclusive, dizia lá que precisava ter a nacionalidade portuguesa. Mas, mesmo assim, eu resolvi investigar melhor e mais a fundo e ver por que eu não poderia concorrer. Não é só porque eu não sou portuguesa, eu achei que era um critério superficial demais para eu ficar excluída do concurso. Então eu concorri e em 2015, só um ano depois, é que eu fui chamada para ocupar a vaga dentro de uma escola portuguesa. Nessa escola eu trabalhava praticamente com limpeza, né? Era basicamente isso, era assistente operacional e era com limpeza. E a trabalhar com limpeza nessa escola, eu também fui colocada no sítio onde tinha laboratórios de biologia, química, física, geologia, e lá eu conseguia ajudar os professores para a construção de experiências, ajudava os professores na manutenção daqueles espaços, a limpeza, né, inventários dos produtos químicos, enfim. Então eu consegui também me aproximar um pouquinho mais da função de professora, mas não deixava de descuidar da função de organização da escola, do espaço, cuidar dos alunos e, claro, das limpezas sempre ao fim do dia. Então, gente, depois de 4 anos trabalhando na escola, em 2019 eu concorri para mobilidade interna. Então eu descobri mais uma vez em pesquisa, através da lei, informação junto ao sindicato que eu faço parte, eu descobri que era possível. Então, lá fui eu, até os recursos humanos da Câmara, solicitei a questão da mobilidade, fiquei à espera, fiz uma entrevista de avaliação e passei em primeiro lugar para ir trabalhar como assistente técnica, saí de assistente operacional para assistente técnica e fui trabalhar no escritório da Câmara, digamos assim, naquele prédio da Câmara, né? Como assistente técnica no departamento de compras, que é chamado de departamento de contratação pública. Atenção que aqui a palavra contratação pública tem a ver com contratar empresas para trabalhar para a Câmara, serviços ou compras de recursos que a gente precisa na Câmara, tá? Não estamos falando aqui de contratação pública de pessoas, que aqui em Portugal a gente chama de contratação de pessoal, tá? Então, em outubro de 2020, né, no dia 6 de janeiro de 2020, eu iniciei como assistente técnica nessa área, nesse departamento. E em outubro de 2020, eu fui convidada pela unidade de Parques e Jardins do mesmo local de trabalho, que era a Câmara. Eu fui convidada para ir para essa unidade de Parques e Jardins trabalhar lá. E fui-me embora. E lá eu fui trabalhar como bióloga na prospeção, né, no controle e na erradicação e prospeção da bactéria Xylella fastidiosa, que é uma bactéria que é considerada Covid dos vegetais. Não vou me adentrar muito aí, porque não é interessante para vocês eu estar falando disso agora, tá? Vamos focar no concurso. E na Câmara, além de trabalhar com a Xylella fastidiosa, eu me envolvo em outros projetos que acabam por chegar mais perto da minha área de formação, que é o projeto Plantar uma Árvore na Cidade, Caminhada Verde, projeto das 100.000 árvores, e assim eu vou trabalhando um pouco a questão da sensibilização ambiental e acaba por ser também um lado de educação em que eu estou a trabalhar como bióloga. E agora chegamos a uma parte importante, que é falarmos verdadeiramente do assunto que fez com que estivéssemos hoje reunidos, que é sobre os concursos na administração pública portuguesa. Então eu separei aqui um material que eu vou apresentar para vocês,
Eu acho que visualmente, vocês vendo aquilo que eu estou a falar, fica mais fácil mentalizar, porque vocês vão ter aí o auditivo e o visual para poder absorver mais do conteúdo, e também dá para vocês fazerem uns apontamentos melhores. Mas quem não quiser fazer apontamento também não é preciso, porque amanhã eu disponibilizo esse material em formato PDF, então vocês têm depois como apontar e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então eu vou agora mais uma vez voltar a mostrar a tela do meu computador a vocês, e lá nós vamos acompanhar o passo a passo da aula de hoje. Então, vamos lá! Então, eu estou aqui mostrando para vocês a tela do meu computador, e vocês conseguem ver que hoje nós vamos tratar, nessa aula 1, sobre algumas questões bem pertinentes do concurso público. Temos aí, por exemplo, o cronograma. Hoje nós vamos falar da lei especial, das habilitações literárias, do currículo e carta de apresentação. E no final eu tenho uma bomba para revelar para vocês, um segredo, algo assim que não posso dizer que é segredo, mas que ninguém comenta, ninguém fala sobre isso. Nem os portugueses que estão dentro da função pública falam sobre esse assunto. Portanto, foi uma coisa que nas entrelinhas eu descobri e trago aqui para vocês de primeira mão. Então fiquem até o final da aula de hoje, que é para vocês saírem daqui com essa bomba de informação que eu tenho no final para dar para vocês. Então vamos lá. Lei especial. Eu acho que para iniciarmos falando sobre a lei especial, eu tenho que mostrar essa figura aqui para vocês, essa imagem. Essa imagem é do site BEP, não é? Bolsa de Emprego Público, que em outra aula, creio que é na aula de amanhã, eu vou abordar esse assunto também, sobre os sites que a gente pode pesquisar ofertas para concursos dentro da função pública. Então, eu tirei o print da tela de uma oferta de trabalho, nesse site do BEP. E aqui vocês conseguem ler na parte de requisitos para a constituição de relação jurídica, significa para você poder tornar-se uma pessoa da função pública, você precisa, na letra A, de cara, tem logo escrito assim, nacionalidade portuguesa. E aí, gente, muitos brasileiros, quando chegam aqui nessa parte, desistem logo, porque, eu não tenho nacionalidade portuguesa. E para piorar a situação, na parte de baixo, onde diz requisitos de nacionalidade, aqui, ó, tem logo sim. Então, além de dizer que para você poder trabalhar naquele emprego, né, naquela função, você precisa ter nacionalidade portuguesa, e embaixo pergunta se é exigido requisitos de nacionalidade, e diz lá que sim. Então, olha, mais que a metade das pessoas esbarram aqui e desistem. Inclusive, quando eu fui pesquisar pela primeira vez as ofertas no site do BEP, eu também me deparei com essa situação e também fiquei desanimada. Porém, depois eu tive que ler assim, quando, aqui ó, em seguida, vírgula, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional ou Lei Especial. E, a priori, eu não sabia nada do que isso aqui queria dizer. Então, o que é que eu fui fazer? O velho Google, foi dar uma googada. Então, eu coloquei o que é dispensa pela Constituição. Não me apareceu nada que fosse relevante. Convenção Internacional, não me apareceu nada interessante para mim. Quando eu pesquisei lei especial, aí, gente, é que veio o pulo do gato. Aí é que você vai ver muitos portugueses a dizer que você não pode participar porque não tem a nacionalidade portuguesa e porque não tem requisito de nacionalidade, e muitos brasileiros a teimar comigo de que não pode. Gente, eu estou na função pública e eu não tinha nacionalidade portuguesa. Portanto, foi através do quê? Da lei especial. Então, vamos compreender o que é essa lei. Voltei sem imagem, mas é construtivo. Vocês vão ouvindo a minha voz e vão perceber aqui o que é que eu quero mostrar. Então, gente, a lei especial
é que vai estar beneficiando a participação de nós estrangeiros, não é? Brasileiros, imigrantes aqui em Portugal. Porque existe um tratado de amizade, cooperação e consulta entre Portugal e o Brasil, que foi assinado inclusive recentemente, né, teve uma nova conferência, foi atualizada algumas questões dessa lei, então a mais recente assinatura foi do dia 22 de abril de 2000, tá? E o que é que diz esse tratado de cooperação e consulta entre Brasil e Portugal? Ele é um regime processual de atribuições e registro de estatuto de igualdade, gente, aos cidadãos brasileiros que residem em Portugal e aos cidadãos portugueses que residem no Brasil. O que é que isso quer dizer, trocando em miúdo? Que brasileiros vão ter direitos iguais aos portugueses, estando aqui em Portugal, e portugueses vão ter direitos iguais aos brasileiros, estando no Brasil. E é através deste tratado de cooperação e amizade que eu vou solicitar esse Estatuto de Igualdade, e é este Estatuto de Igualdade que vai permitir que eu concorra à função pública aqui em Portugal. Está aqui o decreto de lei, quem quiser depois pesquisar e ler lá tudo direitinho. Pesquise quando entrar no decreto de lei, pesquise por regime processual de atribuição e registro do Estatuto de Igualdade. Porque aí você vai encontrar, porque esta lei aqui, esse decreto de lei é muito grande, é muito extenso, tá? Então, seguindo. Então, eu vou abordar agora os aspectos da lei especial, de uma forma muito resumida, mas para vocês compreenderem quais são as especificações para você gozar do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Então, quem pode solicitar tem que ter mais de 18 anos, tem que estar a residir em Portugal, ser brasileiro e não ter perdido a nacionalidade brasileira. Vale ressalvar aqui que há algumas pessoas que optam por deixar de ter a nacionalidade brasileira e optam ter outra nacionalidade. Não estou falando aqui daqueles casos em que pode ter mais de uma nacionalidade, tá? Mas existem nacionalidades que exigem exclusividade. Não é o caso da portuguesa nem da brasileira, mas nesse caso aqui, se você tiver perdido a nacionalidade brasileira, você não pode estar solicitando esse estatuto. Estar com a situação regular no país, então, além de estar a residir aqui, tem que estar com a situação regular. O que isso quer dizer? Ter autorização de residência, cartão de residência, e não ter entrado de forma clandestina no país, né? E não se encontrar impedido de exercer os seus direitos civis no Brasil. Então, tá com a questão eleitoral em dia e outras questões, como, por exemplo, não estar iniciado por algum tipo de crime, foragido, enfim, essas outras situações hipotéticas, tá? Essa questão de estar com a situação regular no país, eu quero fazer uma outra ressalva aqui. Quem entra como turista no país não tem nada a ver com essa questão. Você pode entrar como turista no país, não é? Pode ter entrado como turista, pode ter conseguido a sua documentação e depois que conseguir sua documentação e ficar regular, você pode concorrer. Essa questão de irregularidade é quem entra de forma ilegal, clandestina. Quando a gente vem como turista e fica um período aqui sem documentação, nós não estamos ilegais, nós não estamos clandestinos, estamos irregular, não temos a documentação. Então, atenção a isso. E os documentos necessários para poder estar solicitando esse estatuto. Certificado de nacionalidade brasileira, que você vai solicitar no consulado brasileiro, tá? Aqui em Portugal. Esse certificado, na página do consulado, tem lá uma lista específica dos documentos que você tem que entregar. Essa solicitação ela é feita online e depois, para entregar o documento, é que você tem que comparecer no consulado, tá? Então, escolha um consulado perto da sua casa para isso. Atenção que existe lá no site do consulado 2 tipos de certificados de nacionalidade. Você tem que escolher aquele que é para solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. É gratuito a requisição desse certificado. Tá bom, gente?
Depois, você tem que ter o requerimento do CEF, que é um modelo padrão para quem quer dar entrada nesse estatuto, e tem que preencher tudo direitinho para poder, junto com o certificado, o requerimento e mais o outro documento que está aqui embaixo, que é a fotocópia do título de autorização de residência, ou do documento aqui válido, né? O documento português válido. Você então vai poder, com esses 3 documentos, dar entrada no CEF, onde diz aqui onde solicitar, nos balcões de atendimento do CEF, tá? Mediante marcação prévia. Então, online ou por telefone você liga, marca, e depois aqui você é chamado para se apresentar lá. Então, atenção. Atenção com isso. Então, tendo isso aqui, então, bora lá refrisar o passo a passo. Você tem que primeiro ir ao consulado, solicitar o certificado de nacionalidade brasileira. E isso se faz online, depois você vai lá levantar o documento. Com esse documento em mãos, você preenche o requerimento modelo do CEF, que está disponível na página da internet do CEF, e juntamente com a fotocópia do seu título de residência ou do seu título de autorização de residência válido aqui no país, você vai e dá entrada no Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Ele demora em torno de 2 a 6 meses para ficar disponível, mas é certo que se você apresentar todos os documentos, eles não vão te negar isso, tá? Então vamos agora à etapa seguinte. Vamos entrar aqui agora nas habilitações literárias. Por que eu fiz essa escala, não é? Saindo da lei especial e do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres para as habilitações literárias? Que relação, que cronograma de atividades maluco foi esse aqui que eu bolei? Pelo seguinte, gente, o Estatuto, quando você solicita, ele pode ser liberado de 2 a 6 meses, mas demora para o documento chegar até a nossa casa. Então, para a gente não estar à espera do documento chegar, para depois tomar as providências de organizar o resto dos documentos para começarmos a concorrer, eu já estou indicando aqui a vocês, vão tratar das habilitações literárias de vocês. Se vocês ainda não trataram, vocês vão ter 6 meses, de 2 a 6 meses, para tratar desses documentos. Tá? E o que são habilitações literárias para quem ainda não se adaptou ou não está muito por dentro da linguagem aqui em Portugal? Habilitações literárias é nível de escolaridade, ok? São todos os diplomas e certificados que você tem que vão lhe conferir grau ou nível de escolaridade. No ensino secundário, não é? Aqui em Portugal é chamado de ensino secundário, no Brasil é chamado de ensino médio. Então, para você estar concorrendo, você precisa ter um ensino médio completo, que é o ensino secundário completo. Então, você vai ter que estar tirando a equivalência do diploma ou do certificado deste ensino médio, ok? Então, como é que você vai fazer? Você vai trazer o seu certificado ou seu diploma do Brasil, tudo apostilado, tá? Para garantir que o documento é legítimo, você tem que trazer com o apostilamento de AIA. Eu já falei em vídeos no Instagram para que serve esse apostilamento e finalmente o que é esse apostilamento. Antigamente era tudo autenticado. Vocês se lembram dessa época que a gente ia ao cartório e tinha lá um carimbaço, mas aquele carimbo de autenticação ele só servia no Brasil. Para outro país, sempre que eu ia para outro país, eu tinha que ir no consulado brasileiro daquele país para pedir uma autenticação de novo do documento estando lá. E depois, muitas vezes, eu tinha que ir a um cartório português para aquele documento ser reconhecido. Então, vejam só a burocracia que era, perda de tempo e gasto de dinheiro. Bem, o gasto de dinheiro você vai continuar tendo com o apostilamento de AIA. A única diferença é que os países que estão nesse protocolo, né, de AIA, nesse acordo, todos eles vão compartilhar dos mesmos documentos, da autenticação dos mesmos documentos. O que isso quer dizer?
Portugal já está há muito tempo nesse protocolo, eu creio que desde 82, perto ali do ano que eu nasci. O Brasil entrou recentemente, eu creio que foi há 2 anos atrás. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer documento autenticado através do apostilamento de Haia no Brasil vai servir não só para Portugal, como para qualquer outro país que esteja dentro desse protocolo, desse tratado, tá? Então, todo documento que eu falar aqui, que vem do Brasil para aqui, para Portugal, e que você precisa desse documento aqui para autenticá-lo ou para pedir uma equivalência, tem que vir apostilado, gente. Bota isso na cabeça de vocês, tá? Porque é uma pergunta assim, muito recorrente. Então, você vai trazer essa equivalência, você vai solicitar essa equivalência do seu diploma e do seu certificado com este diploma e este certificado apostilado, tá? No cartório brasileiro, apostila de Haia. No Brasil, a gente pronuncia Haia, ok? É com H que escreve. E você vai chegar aqui em Portugal, vai procurar uma escola secundária, seja qual for, em qual canto for, uma escola secundária e vai entregar esse documento, vai dizer que quer a equivalência do ensino secundário do Brasil para cá. E eles vão tratar de tudo e vão dar uma pontuação, mediante a sua média escolar do Brasil, vão te dar uma pontuação aqui de 0 a 20. No Brasil é de 0 a 10, não é? A escala de nota aqui é de 0 a 20. E com este diploma, esta equivalência do ensino médio, que é o ensino secundário aqui, você vai poder estar concorrendo a essas duas categorias para a função pública aqui em Portugal, que é a categoria de assistente operacional e a categoria de assistente técnico. O assistente operacional são trabalhos mais braçais, trabalhos mais de execução prática de algo. Os assistentes técnicos, não é que não exista trabalhos muito práticos dentro dos assistentes técnicos, mas geralmente são trabalhos de almoxarifado, trabalhos de secretaria, trabalhos de tesouraria, contabilidade, aqueles trabalhos que são mais em frente ao computador ou pesquisas, enfim. É um trabalho mais burocrático, digamos assim. Mas você já tem essas duas opções para estar a concorrer. A categoria de assistente operacional é o primeiro nível remuneratório na tabela, então ele está equivalente ao ordenado mínimo. E o assistente técnico é a categoria acima no nível remuneratório, tá? E quem tiver um ensino superior? Quem tiver um ensino superior, não é? Tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, o ensino superior é um termo que se usa para a mesma coisa, que é uma faculdade. Para quem tem uma faculdade nas diversas áreas aí do saber, tá bom? E no Brasil também é muito usado a expressão nível universitário, por isso que eu coloquei aqui. É uma faculdade, então você tem um curso universitário. O ideal é que você peça uma equivalência também desse curso, caso você queira concorrer a que categoria? De técnico superior, como eu coloquei aqui, tá? Então, se você quer concorrer a uma categoria mais alta dentro da função pública, você tem que ter equivalência do ensino superior ou cursar aqui em Portugal o ensino superior. Também vai te dar direito a concorrer para essa categoria. Essa categoria, só existem 3 categorias na função pública, que é o assistente operacional, o assistente técnico e o técnico superior. Todo o resto que gira em torno dessas 3 categorias são carreiras. Então, o chefe dos assistentes operacionais é uma carreira, não é? Carreira que você está a desenvolver na função pública. Você não ocupa uma categoria de chefe, você está temporariamente como chefe, tá? Existe uma diferença aí. Ninguém é chefe pro resto da vida. Ok? Então, é importante vocês terem essa diferenciação na cabeça de vocês. Vamos, então, para o próximo passo. Aqui eu tirei a câmera, que é para vocês conseguirem ver esse quadro inteiro. Bem, isso aqui eu fui na página do BEP, de novo, né, no site da Bolsa de Emprego Público, e tirei um print das vagas que estavam lá disponíveis. Então, aqui nós temos o código das vagas. Esse código é o mesmo que vocês vão encontrar no Diário da República, tá? Aqui de Portugal. Quando sai uma vaga aqui para o site do BEP, é porque já foi publicado lá.
Aqui diz o tipo de oferta, se é um procedimento concursal comum. Eu não vou abordar esses termos agora, porque são muito técnicos. Depois vem o vínculo de trabalho que tem. Aqui tem um contrato de trabalho a termo incerto e tem 4 por tempo indeterminado. Existem 2 tipos de vínculo na função pública, que é o tempo indeterminado ou o contrato de trabalho a termo certo ou incerto. Tá? Esse a termo significa término, significa tempo. Então, quando diz que é um contrato de trabalho a termo, você troca por tempo. Então, contrato de trabalho por tempo incerto. Se fosse certo aqui, seria contrato de trabalho com tempo certo. Significa que incerto, você não sabe quando é que vai acabar, quando é que vai esgotar. E o certo é que vai esgotar. Porém, ambos vão ter o fim. Um dia vai cessar, ok? Já o contrato por tempo indeterminado é que não vai cessar. Hoje em dia, desde 2005, a função pública ela não contrata mais funcionários para entrar para os quadros, né, para efetivar, ou então, como a gente diz muitas vezes no Brasil, fazer a relação pública ou tomar posse da vaga. Não existe mais isso na função pública aqui em Portugal. Porém, esse tomar posse foi substituído por esse contrato por tempo indeterminado, porque é um contrato que não vai exigir que você esteja renovando sempre e você vai ter todos os direitos que um funcionário que tomou posse antes de 2005 tem, tá bom? Então, digamos que foi uma forma que o governo encontrou de substituir aquele tipo de contrato que tinha antes e dessa forma, antigamente os funcionários eles eram atribuídos, né, a forma de gestão de carreira era toda atribuída através da Caixa Geral de Aposentações. Agora é através da Segurança Social. Então, quando fez essa mudança, precisou alterar isso aqui. Mas isso é uma longa história, eu não vou entrar nesses detalhes também, senão a gente não sai hoje daqui. E aqui eu tenho as carreiras, ó, técnico superior, assistente operacional, não tem nenhum aqui de assistente técnico, estão a ver? E tem aqui até a categoria, isso aqui é a carreira, tá? Não tem nenhum aqui que seja para chefe de primeiro grau, chefe de terceiro grau, que é a carreira. A categoria, veja que são sempre os mesmos. Técnico superior, assistente operacional ou assistente técnico. Você só vai encontrar diferenciações quando vem aqui um investigador, alguém que está na área de estudo, que vai receber por essa investigação, ok? Aí você vai encontrar aqui diferente. Distrito, aqui diz quais são os lugares em que está acontecendo esse concurso. O organismo que está a promover o concurso, no caso nós temos câmaras municipais, que é como se fosse a prefeitura daquela cidade, e temos aqui os institutos superiores, né, que são universidades aqui que estão promovendo também. E as habilitações literárias. Aqui no final nós temos a data limite. O prazo até quando você pode entregar a candidatura para esses trabalhos. Essa aqui está bem recente ainda, ó, gente. Ainda vai até 11/10. Então, veja, assistente operacional, existem alguns casos que você vai encontrar assim na lei. Que as habilitações literárias, o máximo, né, aliás, o mínimo que eles exigem é 9º ano, que é o equivalente ao 3º ciclo do ensino básico aqui em Portugal. Porém, para nós brasileiros, esquece isso aqui. Eles vão exigir sempre o 12º ano, que é o ensino secundário. Aquilo que eu expliquei no slide anterior, tá? Então, esquece isso aqui. Não adianta você ver isso ou ver isso aqui, habilitação literária. Para nós brasileiros, nós vamos concorrer sempre com o ensino secundário. Por quê? Porque é o nível de ensino que conseguimos validar, tá bom? Vocês não vão conseguir validar ensinos menores, por várias questões. Por aqui o nível máximo, o nível mínimo de habilitações literárias agora ser o ensino secundário, né? Mas existem essas exceções dentro da lei. E o técnico superior, olha, sempre vai aparecer licenciatura
ou mestrado ou doutorado. Geralmente, basta ter licenciatura que eles aceitam. Só em alguns casos específicos, como por exemplo, investigador doutor, não é? É que eles vão pedir exclusivamente aqui o doutorado. Eu achei importante trazer essa parte para vocês, porque senão vocês iam ver aqui no nono ano e dizer, Sheila, e disse que tinha que ter o ensino secundário. Então, essa parte aqui esqueçam, porque isso tem a ver com a burocracia no pedido de equivalência dos nossos estudos do Brasil para cá. Então, sempre você vai ter que ter o ensino secundário aqui validado, tá bom? Vamos. Então, vamos seguindo, e eu cheguei numa parte agora que eu gosto imenso de falar, mas infelizmente o tempo é curto, e eu vou dar uma pincelada, mas é importante vocês prestarem atenção. Currículo e carta de apresentação. Quantas e quantas pessoas, brasileiros e portugueses, ficaram de fora do concurso por causa do currículo, por não entregar o currículo do jeito que eles solicitam. E como é que eles solicitam, Shirley, o currículo? Você pode até não entregar no modelo do Europass, né, que eu já coloquei até o site aqui, para quem quiser ir lá dar uma olhada, uma conferida. Você pode até não entregar dentro desse modelo. Mas uma coisa é obrigatório, ter a assinatura e a data. Quase todos os concursos aqui, nas entrelinhas da entrega de documento, quando fala do currículo, vai ter lá assinado e datado. E muita gente acha que isso não é importante, e envia o currículo de qualquer jeito e fica excluído. Mas é porque é excluído mesmo, tá, gente? Então, atenção para isso. E existe o Europass justamente por saber que é importante essa assinatura no final do currículo para autenticar o registro de quem verdadeiramente o criou, não é? Existe essa plataforma aqui do Europass. Eu trouxe aqui o meu currículo para vocês verem. Na plataforma ele aparece assim, ó. E dá para você editar as informações, apagar, descer, subir, adicionar mais experiências, isso para tudo. Aqui, por exemplo, está para educação e formação, mas podia ser para experiência profissional, tá bom? Então, é importante vocês entrarem no site do Europass, fazer a inscrição de vocês, o cadastro lá, depois fazer o login de acesso e sempre jogando as atualizações do currículo de vocês, um curso que vocês vão fazendo, tudo lá. Porque um dia que vocês precisem ter que imprimir esse currículo, basta vocês chegarem lá e colocar que quer gerar um currículo através dos dados que já estão lá inseridos na plataforma. Então é muito importante vocês aprenderem a trabalhar com essa ferramenta aqui. Não tenho tempo agora para ensinar isso, mas é uma das coisas que eu costumo fazer e muitas pessoas me procuram para que eu dê orientação e ajude como trabalhar com a ferramenta e ajude a criar um currículo, digamos assim, decente para os concursos, tá? Eu não vou falar muito de especificações do currículo, eu queria apenas chamar a atenção de vocês para isso. E para o seguinte detalhe. Aqui, ó, gente, eu já tenho o meu currículo gerado na página do Europass. E ele permite aqui que a gente altere a configuração, as cores. Eu escolhi esse verdinho para combinar com a minha roupa, né? Então, e depois aqui a gente até coloca se quer o texto em tamanho pequeno, médio, grande, ok? Depois acrescente o logotipo, se quer esse logotipo aqui do Europass ou não. Mas a parte que eu quero chamar a atenção de vocês é para aquela questão do assinado e datado. Lembra-se que eu acabei de falar? Pronto, preste atenção a isso. Existe uma opção dentro da plataforma do Europass que é acrescentar declaração final. Você vai, clica nesse quadradinho e ele abre essa opção que está aqui, ó, de lado. Estão a ver? E nessa parte aqui, vocês vêm aqui colocar a data em que vocês vão imprimir esse currículo e pega uma assinatura de vocês, escreve direitinho no papel, faz a digitalização dessa assinatura através de uma fotografia bem tirada ou até mesmo a digitalização numa fotocopiadora, né, numa impressora, digitaliza ali no scanner, tudo direitinho. E depois, com o acesso do Paint ou de outro aplicativo qualquer, você vai e recorta tudo bonitinho aqui, como vocês estão vendo,
e carrega esta imagem da sua assinatura. O que é que vai acontecer? No final de cada currículo seu, vai aparecer lá sempre a data e a sua assinatura. Ok? Então, essa é a dica que eu dou a vocês para ficar tudo bonitinho, para não ser preciso você ter que estar escrevendo à mão, um a um, e fica já uma coisa assim toda esquematizada, informatizada, bonitinha, né? Então, lembre-se, currículo sempre assinado e datado. Vamos agora para carta de apresentação, que é outra coisa que vocês podem estar elaborando enquanto o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres não chegar na sua casa. Vamos então agora para a carta de apresentação. E eu trouxe aqui para a carta de apresentação um modelo da minha carta de apresentação, que segue todos os critérios de uma carta de apresentação. Gente, o que é uma carta de apresentação? Uma carta de apresentação tem que falar o que não está no currículo, o que você gostaria de expor e que no currículo você não consegue tão bem expor, tá? Então, você pode exaltar qualidades suas. Se você escrever bem, já é uma qualidade sua, a escrita. A parte até mesmo da organização da carta, a estrutura da carta já mostra que você entende de coesão, não é? Entre os vários parágrafos. E também que você vai ter coerência ali no que está a escrever. Então, isso tudo é muito importante e é observado numa carta de apresentação. Então, primeiramente, o cabeçalho dessa carta de apresentação, seu nome, o telefone e o e-mail para contato. Basta isso porque o currículo já tem os outros dados que são importantes, tá? Depois, a cidade em que você está e o ano. Essa minha carta é bem antiguinha porque foi quando eu precisei para mudar de categoria, sair da categoria de assistente técnico para a categoria de técnico superior. Eles pediram que eu apresentasse essa carta. E dizer a quem está direcionando essa carta. Se você souber o nome da pessoa que vai pegar sua carta em mãos, coloque aí, excelentíssimo senhor, e o nome da pessoa, excelentíssimo senhor, diretor da empresa tal. Ok? Ou então, se souber o nome, coloca o nome. Ou então, se for um departamento, que foi o meu caso, o departamento do ambiente, eu só botei ao departamento de ambiente. Ok? O primeiro parágrafo é uma breve apresentação sobre você. O currículo já fala sobre você, mas fala em tópicos. Aqui você pode desenvolver um pouco mais. Então veja que aqui eu falo que estou muito bem adaptada ao clima e costume do país. Por quê? Por eu ser brasileira, não é? Digo, inclusive, desde quando que eu estou aqui, coisa que no meu currículo não tem. E falo, inclusive, aqui que tenho um grande interesse em trabalhar dentro da área do meio ambiente e por essa razão eu envio o currículo para que seja analisado. Então, na carta de apresentação que vai associada ao currículo, eu remeto a uma observação ao meu currículo, ok? No segundo parágrafo, eu me apresento profissionalmente, peço desculpa, eu me apresento academicamente. Eu digo, então, o que eu estudei e depois até faço uma ligação em algo que eu já trabalhei dentro daquela área do meu estudo, né? Então, eu falo aqui minha formação superior e que trabalhei como formadora, ok? E tal, tudo bonitinho. Ok. Nessa outra parte aqui, que é o terceiro parágrafo, eu já vou falar também dos meus estudos aqui em Portugal. Por que eu fiz essa diferenciação? Porque a primeira parte eu falo dos meus estudos no Brasil e com que eu consegui trabalhar apenas com esses estudos. Tá? Então, fui professora no Brasil e também fui professora aqui em Portugal, graças a essa licenciatura, não é? Através da Simprofarm. Já quando eu falo aqui do mestrado, é para chamar a atenção das áreas do mestrado que abrange esse departamento que eu quero trabalhar. Então, veja, eu poderia ter juntado o mestrado e a licenciatura no parágrafo de cima. Mas era importante para mim, para minha carta de apresentação, eu ter o meu mestrado embaixo, porque foi feito aqui em Portugal. Então, tem
uma importância. E depois porque eu vou abordar as áreas que é interessante para aquele departamento. Ok? Então aí eu criei um novo parágrafo aqui para isso. Em seguida, eu vou mostrar para vocês as outras etapas. Vamos seguir para lá? Eu tenho aqui, então, o meu trabalho atual. O que é que eu faço, né? Ou então, o percurso que eu percorri dentro, se eu estiver na mesma empresa e estou querendo simplesmente subir de carreira, né? Construir uma carreira dentro da mesma empresa, eu vou falar do que eu trabalhei no passado na empresa, do que eu estou a trabalhar no presente, para poder já visionar o meu futuro, né? Que é para ir para aquele outro departamento, para aquela outra categoria, enfim. Então, aqui nessa primeira parte eu falo disso, das tarefas que eu desenvolvi e tal. Depois, neste outro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo, eu já falo da atualidade, no que é que eu estou a desempenhar atualmente. E depois falo aqui, olha, que aceitei esse desafio porque adoro aprender coisas novas. Já estou dando dicas da minha personalidade, das minhas características como funcionário. Olha, aceitei esse desafio porque adoro aprender coisas novas, tenho uma boa capacidade de adaptação, um grande desejo de evoluir na minha carreira, daí eu querer ir para outro departamento, não é? E também porque tem um sonho de conseguir ingressar, porque os sonhos movem montanhas, então é importante colocar o sonho aqui, não é? E depois, digamos, eu não vou dizer que é o último, mas o penúltimo parágrafo, o porquê verdadeiramente de eu querer mudar. Então vejam essa frase como é importante, porque ela fecha o ciclo todo da carta de apresentação. Procuro novas perspectivas e desafios e, para tal, tomo a liberdade de enviar esta apresentação, certa de poder agregar resultados e dar um contributo positivo à vossa equipa. Sou responsável, empenhada e dedicada. Encontro-me motivada e disponível para abraçar este projeto. Gente, outra coisa que eu quero falar aqui é dessa palavra aqui, equipa. No Brasil é equipe. E assim como essa palavra, existem várias outras palavras que no Brasil se diz de uma forma e aqui é de outra forma. Procure, quando estiver fazendo o seu currículo, a sua carta de apresentação, utilizar sempre termos do português de Portugal. Isso mostra adaptação. Isso mostra vontade de mudar e de aprender com o outro. Entende? Isso mostra que você está adaptado à cultura e os costumes do país. Isto é importante. Não pense, eles sabem o que é equipe? Eu vou deixar a equipe. Eles sabem sim, claro. Os portugueses conhecem mais do nosso português do Brasil do que nós conhecemos do português de Portugal. Porém, fica bonito na fita, como se diz, fica bom para vocês, se vocês fazem eles perceberem que você está adaptada, que você é brasileira, mas é tão boa quanto um português. Você está ao nível de qualquer daqueles portugueses que estão ali a concorrer. Então é importante você se destacar pelo positivo e não pelo negativo. Ok? Guarda essa dica aí para vocês, tá? Então, é importante durante o corpo todo do texto você sempre estar trabalhando com o português de Portugal. Apesar de ter um novo acordo ortográfico, algumas palavras não alteraram, tá bom? Facto, por exemplo, fato e facto. Aqui, o fato, não é? Sem o ser, é um terno. Então, se você escreve fato, vai deixar a pessoa que está lendo em dúvida. Então, é facto. Quando você falar facto de acontecimento, uma história, uma ação, é um facto, tem o ser. Tá? E no final eu digo que agradeço pela atenção, permaneço à disposição para um possível contato. Atenciosamente, Shirley Alencar. Fechou aí? Conseguiram entender a ideia da carta de apresentação? É falar o que o currículo não falou, tá?
É criar ligação, criar empatia com o júri, que é quem vai avaliar o seu currículo, a sua carta de apresentação, tá? E vamos para o tópico seguinte e último. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Que rufem os tambores. Bem, como eu falei de habilitações literárias, eu descobri uma coisa nas minhas muitas pesquisas, nas minhas muitas conversas e observações com brasileiros que concorreram, portugueses e tal. Eu descobri uma coisa e vim em primeira mão trazer para vocês isso que eu descobri. Bem rapidinho para a gente concluir. Gente, digamos que abre um concurso para assistente operacional na área da educação para trabalhar basicamente limpando escola, tá? Trabalhar com limpeza, manutenção dos espaços, cuidar dos alunos, ajudar nos refeitórios, alguns, se for auxiliar da educação, ajudar dentro da sala de aula o professor, enfim. E você tem curso superior na área da educação. Por exemplo, no meu caso, eu concorri para assistente operacional na área da educação e eu já tinha licenciatura e mestrado, ok? Quando eu vou preencher aquela ficha, não é, que é chamado modelo tipo de formulário para a candidatura, eles perguntam lá o nível de habilitação literária. Digamos que eu, sabendo que se eu colocasse mestrado, iria ser um critério de exclusão, porque para que eles vão querer uma pessoa com mestrado para limpar a escola e para estar... Eles, a priori, sabem que aquela pessoa não quer aquilo para a vida dela, quer algo melhor. Mas como não apareceu nada melhor, tá se candidatar para aquilo. É essa a mentalidade de qualquer pessoa, correto? Não é errada essa forma de pensar, porque eu pensaria do mesmo jeito, ok? Então, digamos que eu não quisesse colocar lá nessa ficha que eu tenho esse nível superior, ok? Eu posso não colocar lá. O que é que vocês acham? Respondam aí embaixo nos comentários. O que é que vocês acham? Vocês acham que eu poderia não colocar lá que eu tenho um nível superior, que eu tenho um mestrado e a licenciatura? Ou eu sou obrigada a dizer que eu tenho mestrado e licenciatura em ciências biológicas, sabendo que isso poderia comprometer a minha candidatura? O que é que vocês acham que eu tenho que colocar nessa ficha aí? Escrevam aqui embaixo que eu quero saber como é que vocês pensam. Claro que eu já estou levantando aí a semente da dúvida, né? Mas eu quero saber o que é que vocês acham disso. Escrevam aí embaixo. Eu vou dar tempo aqui para vocês escreverem. Vamos lá, escrevam. Depois vou ler, vou ficar assim super... Escrevam aí que eu estou muito, muito, muito curiosa em saber o que é que vocês vão escrever. Já escreveram? Já deram a opinião de vocês? Pois bem, pasmem-se. Se você tiver curso superior e esse curso não tiver ainda a equivalência aqui em Portugal, você não pediu equivalência, você pode omitir este dado, porque você não tem como comprovar efetivamente que o tem. Você não tem equivalência? Não adianta. O seu curso brasileiro não adianta para nada aqui se você não tiver a equivalência dele. Então, você pode omitir. Caso você tenha equivalência, que é o meu caso, eu tinha o reconhecimento da qualificação profissional para trabalhar como professora. E se eu omitisse e futuramente eu tentasse fazer o que eu fiz, que foi pedir promoção, pedir para ser promovida de categoria, subir de nível, eles poderiam não só me negar essa promoção, como eu poderia ser excluída da função pública. Pasme. Sabe por quê? Porque é uma cláusula em que diz que não se pode omitir dados. Não se pode omitir dados. Tá? Eu omiti uma coisa que eu já tinha, eu já possuía. E já tinha equivalência aqui. Se eu só possuísse e não tivesse equivalência, eu poderia não informar, porque eu não tinha como provar. A partir do momento que eu tenho equivalência aqui, dos cursos que eu tenho no Brasil, eu tenho que dizer os cursos que eu tenho.
Se eu não colocar, pode soar como omissão de dados. Então, gente, usem a cabeça. Se vocês não têm equivalência ainda e estão a concorrer para assistente operacional ou assistente técnico, não coloquem o curso. Tá? Não coloquem o curso. Porém, se você acha que o curso vai ser bom você colocar mesmo sem ter prova, coloque. Mas pode ser um fator de exclusão, não é? Porque eles podem dizer, sim, você está dizendo que tem licenciatura, e cadê a prova? O documento do Brasil não serve. Lembrem-se disso, não serve. Então, só vale você colocar que tem um curso superior ou uma formação em Excel ou um curso de línguas, se você tiver esse documento para provar. E esse documento tem que estar equivalente aqui, tem que estar equiparado aqui, validado aqui, por uma instituição aqui. Então, se você não tem essa validação, você não é obrigado a colocar. Aliás, nem tem o porquê de você colocar, porque você não vai ter como provar. Ok? Então, por que eu estou a dizer isso? Porque muita gente não sabe e anda por aí a omitir dados que já possui. Uma coisa é, você entra como assistente operacional e no decorrer do período em que está como assistente operacional, vai pedir a equivalência do seu diploma para ciências biológicas, ok? Buscando aí um exemplo parecido com o meu. Aí é diferente, você pediu a equivalência no decorrer do período em que já estava a trabalhar. E aí depois você pede a atualização do seu currículo, junto aos recursos humanos do local onde você trabalha. Aí é diferente, porque ele vai ver que o período de equivalência que você solicitou foi posterior à sua entrada para aquela vaga. Agora, meu amigo, se você vai pedir a atualização curricular de um documento que você já tinha antes de começar a trabalhar, eles podem colocar que foi omissão de dados e informação que você utilizou de má fé para conseguir entrar numa categoria mais baixa para depois migrar. Eu migrei, mas desde o momento em que eu entrei, que eu concorri, eu sempre disse que eu tinha licenciatura e mestrado. Primeiro, porque a minha licenciatura brasileira já tinha equivalência aqui, não equivalência ao reconhecimento da qualificação profissional. E segundo, porque o meu mestrado foi cursado aqui, então eu não podia esconder isso. Tá? Então fica aí a dica, tá aí o que não te contam sobre os concursos aqui em Portugal. Pois é, chegamos ao fim aí do nosso primeiro dia imersão concurseiros brasileiros aqui em Portugal. E eu estou super feliz de ter tido vocês aqui durante essa noite. Eu comecei um pouco tímida, insegura, mas depois eu me soltei, não é? Fazia muito tempo que eu não fazia lives aqui com vocês no Instagram e no YouTube. Então daí também eu estava um pouquinho travada. Mas eu quero convidar vocês a estarem amanhã de novo aqui comigo nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal, porque eu vou vir de novo recheado de situações diferentes para contar para vocês e dar informações, o famoso no Brasil como a gente chama de bizu, para que vocês possam fazer um processo de candidatura. Porque a candidatura não é só estudar para o concurso. Então, a candidatura é todo o processo que vai desde a seleção da vaga, envio dos documentos, até a etapa final, tá? Que é a conclusão do concurso. Se você entrou, se você não entrou, o que é que se passa ali, né? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você tem que ficar ligado na aula de amanhã e na aula de depois de amanhã. E aí a gente fecha essa imersão de 3 dias, mais de 1 hora, falando só sobre concursos aqui em Portugal. Eu gostaria até de abordar os assuntos aqui com mais detalhe, riqueza de detalhe, ter um bate-papo mesmo assim duradouro com vocês sobre o assunto, mas infelizmente o tempo é curto, não é? Já passam das 24 horas aqui em Portugal. No Brasil já está perto da novela, não é? Então quem acompanha a novela, é claro que vão deixar a Sheila de lado pela novela, né? Mas eu nem quero concorrer com a novela, tá? Então, por isso mesmo, essas 3
aulas, não é? Não vou dizer 3 horas, porque sempre é um pouquinho a mais ou um pouquinho menos. Essas 3 aulas acabam por ser pouco para o tanto de conteúdo que eu tenho para passar para vocês. E não só passar, existem coisas que eu teria que ver caso a caso, estudar com vocês, ir nas leis e pesquisar, porque existem muitas coisas nas entrelinhas que só concurso a concurso é que a gente se depara, é que a gente percebe e é que a gente busca formas de ultrapassar e superar. Talvez naquele concurso ou numa próxima oportunidade. Mas o importante é que vocês já tenham esse embasamento teórico, né, e um pouquinho da prática que eu fui mostrando aqui, para vocês irem para as candidaturas preparados, e assim vocês não queimam a oportunidade, vocês não perdem boas oportunidades de poder conseguir uma vaga e depois construir uma carreira dentro da função pública, porque é possível. E hoje em dia cada vez mais, né? Nós brasileiros aqui em Portugal já somos eu creio que desde março, somos a maior comunidade de imigrantes aqui em Portugal. Portanto, gente, cada vez mais vai ser normal, vai ser corriqueiro ver brasileiros ocupando postos dentro da função pública. Só no sítio onde eu trabalho já há 3 trabalhando, tá? Uma que já está há mais de 20 anos, depois, em seguida, entrei eu, e agora tem um rapaz que está como segurança. E ele está aqui só há 4 anos em Portugal. Portanto, é possível. Fora a quantidade de brasileiros que diariamente vêm ter comigo através do Instagram, ou quase que diariamente, para não exagerar, a dizer que sim, que trabalha na função pública. Outros tantos a dizer que começou a concorrer graças às minhas informações e que já está também a trabalhar na função pública. Tá bom? Então, por favor, gente, não desistam da imersão. Amanhã e depois de amanhã nós vamos estar aqui na mesma hora, no mesmo canal, para mais uma aula de imersão, tá? Concurseiros brasileiros em Portugal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho para todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Um bom dia de trabalho para vocês amanhã, que seja produtivo, que seja próspero. Tá bom? Já agora aqui embaixo, coloquem hashtag concurseiros brasileiros em Portugal, porque eu quero que esse vídeo bombe nas redes sociais. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!